Olá, olá, boa noite, minhas queridas. Se tiver algum homem, meus queridos também, sejam bem-vindos, gente. Boa noite. Vamos falar um pouquinho de relacionamentos de novo. Esse TikTok de vocês que só fala de relacionamentos, mas que algumas pessoas têm gostado. Que legal que vocês têm gostado. Tô adorando os elogios, tá, gente? Já quero agradecer imensamente os comentários nos vídeos. É muito simpático da parte de vocês. Tirar um tempinho para vir fazer um elogio, para vir comentar alguma coisa, para dar um feedback, alguma coisa construtiva, agradeço demais. Faz toda a diferença. Obrigado mesmo. Deixa eu ver quem está chegando aqui, ó. Docinho Miranda, olá. Boa noite, seja bem-vinda. Juliette, Angel tá aqui também, a Jessie Silva, Cristina, acho que Cristiane Teixeira, olá. Sejam muito bem-vindos. Gente, que bom que vocês estão aqui. Você é fantástico. Obrigado, Marilene. Que gentil da sua parte, agradeço. Jennifer Lisboa, boa noite. Tânia também está aqui, Cecília, Lindinalva, gente, é incrível essa presença de vocês aqui nesse dia que foi muito corrido. Hoje teve muito atendimento mesmo. Primeira rosa recebida da live, obrigado, gente, agradeço. Hoje o dia foi super corrido, tiveram vários casos aqui interessantes. Hoje eu atendi uma pessoa com potencial suicida, uma mulher que já estava assim, com uma angústia tão grande que ela já não via sentido nenhum na vida. Atendi outros casos legais, atendi uma cliente que ela estava começando o relacionamento, e isso é raro, tá, gente? Hoje eu atendi uma cliente que ela estava começando o namoro. E ela me procurou, sem ter problema nenhum. Ela falou para mim, Hugo, não tem nada de errado. Eu só estou te procurando para conseguir garantir que o relacionamento vai ser bom, que vai dar certo, que a gente não vai errar em ponto nenhum. Olha que bacana. Isso sim, isso é raro, gente. Mas foi um dia muito produtivo. Aqui a Pichei, parece. Buenas noites, seja muito bem-vinda. Daniela Costa. Olha só, eu também sou Costa. Somos familiares, hein? Perdidos. Tânia Maria, seja bem-vinda. Gente, bom, hoje o tema é o jogo do amor. Hoje é um tema que é um tanto quanto controverso, porque muitas pessoas falam que não gostam de joguinhos, né, que não gostam de jogo, que acham que o amor ele tem que acontecer naturalmente. Hoje a gente vai falar justamente disso. Então, tem pessoas que vão adorar as dicas, outras pessoas vão falar, não, isso aí não tem nada a ver. Mas faz parte. É importante falar coisas para vocês que vai contra o senso comum. Porque, poxa, se for para seguir sempre o senso comum, é muito fácil. Qualquer perfil faz isso, né? Hoje a gente vai no oposto. E eu vou começar aqui, se tiver perguntas de vocês, eu vou começar respondendo algumas perguntas para ver se entram mais algumas pessoas antes de começar o nosso tema principal. Então, se vocês tiverem questionamentos acerca do trabalho, das consultas, da mentoria, dúvidas, fiquem à vontade para mandar, que vai ser um prazer enorme, tá? E, gente, já vai curtindo, mete o dedo na tela, curte bastante, que isso faz toda a diferença, tá? Isso ajuda a live a subir, ajuda as pessoas a conseguirem ver essa live, e muitas vezes as pessoas não estão nem vendo. Nilza, boa noite. Irlei, olá, seja bem-vinda. Primeira vez, Raquel, que bom, Raquel. Vou fazer de tudo para você voltar aqui muitas e muitas vezes, tá? Vou dar o meu melhor nessa live. Fernanda Silva, Leide Mara, que legal que vocês estão aqui. Eu costumo dizer, gente, que o meu trabalho é um trabalho que as pessoas não gostam de frequentar, mas é um mal necessário, porque geralmente o pessoal me procura só quando está dando merda. Só quando o problema está muito grande dentro da relação, quando está tendo alguma coisa fugindo ao controle, mas é muito gostoso. Então a gente vai tentar aprofundar um pouquinho nisso enquanto vocês curtem bastante. Aqui a Neila, não, Neia, Lucineia, Neia Lucineia, gostei. Falando que adora os meus vídeos, que bom, fico muito feliz. Bom, gente, na ausência então de dúvidas, eu já vou entrar no tema que a gente já começa a falar disso. Vamos começar com o seguinte: vocês gostam dessa ideia de pensar que o amor é um jogo? Vocês gostam de pensar que o amor é um jogo ou vocês gostam de pensar que o amor é natural? O que fica melhor na mente de vocês? Por favor, me digam aqui. Aqui a Paty está falando que é a primeira vez dela aqui também. Seja bem-vinda, Paty. Também espero que você volte muitas e muitas vezes. Vamos ver aqui. Eu não. Aqui a Bia já está falando que não. Adoro ver seus vídeos. Sou de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Legal, Elisete. Fique feliz. A Bia está falando natural. A Kaline não gosta de pensar que é um jogo não. Bacana. A maioria falando natural. Os dois, sinceramente, você fala muito rápido. Raquel, falo. Isso é efeito colateral de tempos estudando com um antigo professor meu que falava muito devagar. Eu ficava estressadíssimo. Então hoje eu falo um pouco mais acelerado. Mas eu vou tentar fazer com que a didática seja boa para vocês, mesmo falando rápido. Se precisa de jogos, eu tô fora. A Kaline tá falando aqui. Boa noite, adoro seus vídeos. Boa noite, Shirley. Que legal, gente. Que monte de elogios. Eu adoro isso. Obrigado. Então, o que a gente vai fazer, gente?
Já tem muita gente falando aqui que gosta mais do relacionamento natural. E isso é interessante, porque essa live, então, vai contra o senso comum. Porque hoje o nosso tema é justamente esse, o jogo do amor. E por que eu chamo o amor de jogo? Gente, eu gosto de ter essa visão porque envolve habilidades, envolve evolução, envolve muitas vezes você talvez conseguir se adaptar ao outro, envolve você conseguir entender o outro, você conseguir entender a mente humana, você conseguir compreender a natureza de como as pessoas reagem. Então não é uma coisa que precisa necessariamente simplesmente acontecer. Aqui o comentário da Rô Veloso é natural, mas precisa ser trabalhado diariamente. Você consegue perceber a dualidade? Se precisa ser trabalhado, não é natural. Por exemplo, uma árvore crescendo é natural. Um bonsai não é natural. O bonsai, a pessoa coloca ele numa vasilhinha pequena e poda, sempre que começa a crescer mais poda, e poda os galhos maiores, e vai fazendo de uma forma que você começa a transformar aquilo em artificial. Então, um bonsai, por exemplo, é uma coisa viva, artificial, que não existiria na natureza, uma cerejeira desse tamanho, mas que é muito bonito, tem pessoas que amam. Então é legal, gente, a gente começar a ver o amor dessa forma, como se fosse de fato um jogo. E eu vou mostrar para vocês ao longo dessa live. O nosso acordo é o seguinte, gente. Eu vou tentar mostrar para vocês como que vocês conseguem ter um bom relacionamento, como que vocês conseguem conquistar as pessoas de uma forma que realmente funcione. E é à medida que eu vou falando, se vocês gostarem do conteúdo, enche de curtida, compartilha, comenta, que isso me ajuda demais. Bom, então, vamos lá, gente. Raquel, não vou falar mais devagar não, Raquel. Pelo amor de Deus, esse é meu jeito. Ô, Raquel, você tem que ir para outra live, Raquel. Eu falo rápido. Então, vamos lá. É, Gente, primeira coisa que a gente vai entender é que quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida, a gente precisa ser bom naquilo que a gente faz. A gente precisa ser bom nas coisas que a gente quer para a nossa vida para a gente conseguir atrair essas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês digam para mim se vocês concordam ou não. Tá bom? Digam se vocês concordam, sim ou não, com isso aqui. Quando você quer um bom relacionamento, quando você quer um amor de verdade, você precisa ter determinado nível de maturidade. Concordam com isso, sim ou não? Vocês precisam ter um nível alto de maturidade para ter um bom relacionamento. Vocês concordam com isso? Por favor, digam aqui. O que vocês acham? Ana Águia, deixando carinho. Obrigado, Ana Águia. Agradeço, concordo. Sim, bacana. A Sandra está falando que não. As outras estão falando que sim. Ótimo. Bom nível de maturidade, vocês concordam. A gente precisa ter inteligência social. Sabe aquela coisa de você ir num barzinho, por exemplo, e o garçom vem te servir e o cara que está com você, ele faz questão de agradecer, ele faz questão de falar um obrigado para o garçom. Isso é legal, não é? Isso é bom quando você está com uma pessoa educada do lado. Então, eu penso que para você ter um bom relacionamento, você precisa também de inteligência social. Vocês concordam comigo, sim ou não? Por favor, digam aí. Vamos ir por partes para ficar inteligível para todo mundo. Aqui é a Kalim já está falando que gosta disso. Que legal. Muito faço isso, a Jane Lima. Reparo nos detalhes. Olha só, isso é interessante. Isso faz diferença também. Que bom que vocês já estão compreendendo aqui. A Cláudia falou que em partes, gostaria de entender melhor o pensamento da Cláudia. Então a gente consegue ver duas coisas, que é a maturidade e a inteligência social, que são coisas importantes para um bom relacionamento. Eu poderia falar outras, por exemplo, a responsabilidade emocional, que é aquela situação onde o cara ele só mostra que ele gosta de você quando ele de fato gosta. Quando ele acha, quando ele tem dúvida, se ele mostra e ele acaba destruindo depois aquele sentimento, ele te faz mal. Então, responsabilidade emocional também é importante dentro de um relacionamento. Agora, quando a gente para pensar, nós seres humanos somos educados na infância para isso ou não. Então a gente consegue ver pessoas que hoje, na fase adulta, elas são educadas com os outros e pessoas que são mal educadas. A gente vê também pessoas indiferentes. A gente consegue ver pessoas que têm muita responsabilidade com o que o outro sente, porque ele não quer magoar o outro. Mas a gente consegue ver pessoas que não estão nem, que elas magoam assim descaradamente. A gente consegue ver pessoas muito maduras, mas a gente vê pessoas, talvez de 50, 60 anos, imaturas, com mentalidade de criança. Então, o que a gente percebe, gente? Que isso precisa ser desenvolvido. Então, se eu quero ser maduro, se eu quero ter inteligência social, se eu quero ter responsabilidade emocional, que são só as coisas que eu citei, eu preciso desenvolver. Eu preciso ter o aporte da minha família lá na infância para mostrar para mim que isso é importante. E eu preciso também ter o bom senso de desenvolver isso. Ou seja, requer esforço.
Vocês concordam comigo que requer esforço para desenvolver essas habilidades? Sim ou não? Por favor, comentem aqui também enquanto eu respondo as mensagens. A Kaline queria marcar uma consulta contigo. Vai ser um prazer enorme te atender, Kaline. Quando acabar a live, clica no link do meu perfil, vai em agende uma consulta comigo ou no direct do Insta, que é Hugo Costa Psicanalista, tá bom? Eu atendo online, então atendo pessoas do mundo todo. Atualmente estou atendendo 7 países. Vai ser um prazer muito grande. Olha só que interessante, todo mundo está falando aqui. Requer esforço, sim, com certeza. Bacana, vocês estão concordando. Ótimo. Kaline, se você não tem Insta, vai no link do TikTok mesmo. Você vai ser direcionada para o Telegram. Baixa o Telegram antes de você clicar no link, tá bom? Então, olha só que legal, gente. Se eu preciso me esforçar para fazer algo, se eu preciso me esforçar para desenvolver essas habilidades que são super importantes para o amor, isso não é natural. Vocês conseguem ver? Isso é artificial, é uma coisa criada. Assim como, por exemplo, um dançarino, ele precisa trabalhar para criar a habilidade de dançar, e um lutador para criar a habilidade de lutar, um atirador para atirar bem, uma pessoa que tem maturidade e inteligência social também precisa trabalhar. Ou seja, são coisas treinadas, artificiais, antinaturais, coisas que nós não teríamos se nós fôssemos criados, por exemplo, no mato, sozinhos, com uma tribo de macacos. A gente não teria essas coisas, a gente não saberia. Logo, não é natural do ser humano desenvolver a habilidade necessária para um bom relacionamento. Está fazendo sentido para vocês até agora? Por favor, digam aqui se está fazendo sentido ou não. Raquel, eu sou de Minas Gerais, Raquel. Você já falou que eu sou muito rápido, Raquel. Agradeço o feedback, mas não vou mudar, não. Esse é meu jeito. Sim, ótimo. Então o pessoal já está falando que está entendendo. Bacana, que bom que está ficando tranquilo. Show de bola. Então, olha só. Quando eu percebo isso, outra coisa que eu vou perceber, gente, que eu consigo criar habilidades que eu não teria naturalmente. Logo, eu consigo me adaptar, eu consigo treinar, eu consigo criar em uma pessoa e em outra não. Eu consigo escolher quais características eu vou ter. Se eu não sou, por exemplo, uma pessoa educada, eu posso ser se eu decidir agora. Então eu vou começar a trabalhar. Logo, para eu conseguir amar, para eu conseguir uma pessoa madura, para eu conseguir um relacionamento absurdo de bom, eu preciso desenvolver essas habilidades. Ou seja, eu preciso entrar no jogo. Então, gente, o amor, a vida, o trabalho, é tudo um jogo. Um jogo onde eu desenvolvo habilidades. Eu não sei se tem aqui pessoas que gostam de jogos, que gostam de jogo de qualquer tipo, de jogo online, de jogo de videogame, de jogo de brincar um com o outro, de baralho, qualquer coisa. Gente, em todo jogo, a gente vai perceber que nós precisamos desenvolver habilidades para a gente jogar bem. Quando você vai trabalhar, você precisa desenvolver habilidade. Então, vamos imaginar que você vai fazer uma entrevista para ser médico de um determinado hospital particular. E lá nessa entrevista tem várias pessoas que estão concorrendo com você. O que essas pessoas estão fazendo, gente? Elas estão competindo. É um jogo. Então você vai chegar, não basta você ser um bom médico, uma boa médica, você vai ter que arrasar na entrevista, porque você tem que provar em alguns minutos que você é a pessoa ideal. Então você precisa jogar, você precisa ter habilidades que você não teria sendo só médico, entende? Então você precisa derrotar outras pessoas, por assim dizer. Logo, é um jogo. E no amor não é diferente, gente. Sabe qual que é o problema? É que o amor a gente romantiza. O amor a gente acaba romantizando, entendendo que não, é amor, é sentimento, tem que ser muito real, tem que ser muito natural, tem que acontecer sem que ninguém faça esforço nenhum. Só que a verdade é que não acontece, nunca vai acontecer. O amor é tipo a felicidade. Felicidade é um sentimento, ódio é um sentimento. É possível que uma pessoa desenvolva felicidade ao estar comigo naturalmente, sem que eu faça nada, sem que eu seja gentil, sem que eu dê um presente, sem que eu fale coisas agradáveis, sem que eu elogie? Não dá. Ninguém vai ficar feliz do meu lado assim. Por outro lado, é possível que alguém me odeie sem que eu seja uma pessoa que desperta isso na pessoa? Sem que eu faça algo de ruim, sem que a minha postura seja oposta ao que a pessoa espera? Também não tem como. Amor também não. Então, gente, para estimular o amor, para conseguir um bom relacionamento, eu preciso ter atitudes que despertam esse amor. Eu preciso entrar no jogo, eu preciso ser um bom jogador. Falando dessa forma, faz sentido para vocês, gente, que o amor é um jogo? Vocês conseguem compreender dessa forma agora? Eu vejo o amor como uma decisão. Mensagem da Kaline. Enquanto vocês respondem, se vocês conseguem compreender ou não, uma coisa super importante para você pensar, Kaline, é o seguinte. Pense em mim. Feche os seus olhos e imagina a mim.
Pensa que você agora quer começar a me amar. Faz de tudo, faz muito esforço para você começar a me amar. Você vai ver que você não consegue me amar, mesmo que você queira. Isso não é uma decisão. Você só me amaria se eu desenvolvesse amor em você, se eu estimulasse amor em você através das minhas atitudes. Ou seja, o amor que eu sinto pela Rafa, que é minha namorada, não sou eu que quero amar, é ela. É ela que fez coisas na minha vida que fizeram com que eu a amasse. Então não é escolha. Amor nunca foi, nunca vai ser escolha. Aqui, ó. Então o amor para mim não vai acontecer porque não gosto do jogo. Infelizmente, Cristiano, se você não gosta, realmente a chance de acontecer é muito menor. Porque você só vai conseguir ter amor por uma pessoa que é exatamente aquilo que você quer e uma pessoa que você é exatamente o que ela quer, sem mudar nada. Se você tiver que mudar, você já está jogando. Então, ao passo que você não gosta de jogar, você reduz as suas capacidades ali ao mínimo. É a mesma coisa, Cristina, de você falar assim: Cristiana, eu nunca vou ter um emprego porque eu não gosto de jogar. Porque na hora que você vai na entrevista, se você fala todos os seus defeitos, tudo mesmo, é pouco provável que a pessoa te contrate. Então você precisa também argumentar, você precisa de algumas habilidades treinadas, não naturais. Isso é fundamental. Aqui, vamos ver. Não, pois parece que preciso fingir para ser amada, e assim engano o outro. Exato, Cláudia. Só que você treinar habilidades não é fingir. Por exemplo, o que vocês acham da minha dicção, gente, da forma que eu falo? Vocês conseguem compreender? Vocês acham que é uma dicção boa ou uma dicção ruim? Por favor, me digam aqui. É uma dicção boa ou ruim? Gostaria muito da opinião de vocês aqui. Vamos ver o que vocês falam. Eu gosto, a Kaline está falando que gosta. Boa, muito tranquilo. Vamos ver, concordo com a Cláudia. Boa, boa, boa. Ó, a maioria das pessoas está falando que gosta. Tem uma pessoa que está falando que não tem dicotomia. Mas a maioria está falando que gosta. Legal. Então o que acontece, gente? Eu não falava dessa forma. Eu tinha a voz muito anasalada. Eu tive que fazer alguns exercícios. Eu tive que fazer alguns exercícios também para separar um pouco mais as letras. Ou seja, essa dicção boa que eu tenho, que eu considero mais ou menos, não é uma coisa natural. Então a forma que eu falo não é natural. Só que eu também não estou fingindo. Por quê? Porque eu treinei tanto ao ponto disso ser uma coisa que acontece naturalmente, mas que foi aprendida de uma forma artificial. Vocês conseguem perceber? Então, eu treinei a forma de falar, eu treinei a forma de explicar, eu treinei a forma de criar exemplos mentais na cabeça de vocês para vocês conseguirem entender. Eu criei tudo que eu sei, tudo que eu sou. Ou seja, hoje eu não finjo nada disso. E eu nunca fingi. Só que eu precisava muito treinar, eu precisava me tornar uma coisa que eu não era. Então, gente, é por isso que é interessante a gente ver de uma outra forma. Porque quando você vai começar um relacionamento, você não vai fingir. Não tem como você fingir. Se você fingir, o outro percebe. Você precisa treinar antes para que isso se torne parte de você. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, sei lá, grossa, você não pode fingir que você não é grossa, porque o outro vai perceber em algum momento que você vai explodir. Mas, se você começa a treinar um ano antes, você consegue ser uma pessoa que controla os sentimentos. E quando você conhecer alguém, você não vai fingir nada. Você vai simplesmente conseguir ter uma boa forma de se relacionar. E a pessoa vai ver que essa é você, porque é você. Então, gente, nós não somos pessoas que nascem e morrem do mesmo jeito. A gente consegue, na maioria das vezes, mudar o nosso jeito. A gente evolui. E isso não é fingimento. Isso é agregar. Tem a capacidade de mudar, nós simplesmente seríamos robôs. E isso não daria certo. Gente, vou só ativar aqui o meu modo silencioso. Ótimo, porque senão o pessoal vai começar a me ligar aqui e vai travar. Então nós precisamos mudar. Desde que treinamos para tal. Exatamente, Kaline, nós precisamos treinar. A Kaline está escrita aqui, Kaline Nutri. A Kaline, então, ela sabe montar uma dieta para você, ela sabe pensar o que você tem que comer. Eu aposto com vocês que para a Kaline é muito natural ela chegar no restaurante e saber o que é bom e o que é ruim. Só que isso é um fingimento? Não é. Mas é natural dela? Não, porque ela aprendeu. Ela sentou lá na cadeira, ela aprendeu, ela se dedicou. Então faz parte dela, mas é uma coisa artificial, uma coisa aprendida. Amor é sentimento, e às vezes as pessoas fingem que amam e enganam. Sim, Cláudia. Só que aí é uma outra abordagem. Uma coisa é eu fingir que eu amo e eu ser uma pessoa que trapaceia. Isso é uma coisa diferente. Outra coisa é a pessoa ela conseguir se moldar para ser o que eu preciso para que eu a ame verdadeiramente. Aí é show de bola. Entende? Então, por que muitas pessoas não conseguem? Raquel, eu vou te bloquear, Raquel. Você já está enchendo o saco com esse negócio de falar rápido. Tá doido? Pessoa inconveniente.
Então, olha só, que a gente vai conseguir ver? Que quando eu estou me treinando para ser uma pessoa boa para relacionamentos, eu preciso entender tudo que a outra pessoa precisa, tudo que é propício da época em que eu vivo para a pessoa querer se relacionar comigo. Um amor que acontece muito, de uma forma muito leve hoje, não é igual ao amor que acontecia há 3 séculos atrás. E ambos aconteciam, só que ambos em épocas diferentes, ambos requeriam habilidades diferentes. Então é muito importante mesmo. Vamos ver aqui. Treina a paciência, hein, Cláudia? Às vezes, Cláudia, uma coisa que eu acho interessantíssima é que eu falo para as pessoas: inteligência emocional faz com que você tenha controle, só que às vezes o controle afeta. Sabe aquela coisa, Cláudia, de você tolerar tudo? Isso é muito ruim. De você evitar confusão a todo preço, isso é muito ruim. Então, o que eu faço? Eu controlo as minhas emoções no sentido de não tirar de mim aquilo que é importante. Só que sempre que alguém bate de frente comigo, que é uma coisa que pesa a minha vida, eu preciso tirar essa pessoa da minha vida, entende? Então, às vezes, paciência é importante, às vezes, um pouco de agressividade é fundamental, porque senão as pessoas pisam em você. Então, é muito legal essa dualidade para você conseguir ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa respeitada e uma pessoa que se controla, ao ponto de ser incrível para quem merece e ser uma pessoa que afasta quem não merece. Vamos ver aqui. Kaline, eu estou achando que você fala normal. Talvez ela tenha dificuldade de acompanhar, bem provável. Então vamos lá. O que eu separei para vocês aqui hoje? Gente, a primeira coisa é essa, que você precisa ser uma boa jogadora para você conseguir ser uma pessoa que consegue conquistar amor, para você conseguir ter o amor do outro, para você conseguir estimular amor. A Rafa, por exemplo, que é a minha mulher, ela nunca me amaria se eu não tivesse as qualidades que eu tenho. As qualidades que eu tenho nunca seriam as minhas qualidades se eu não tivesse treinado. Gente, praticamente tudo que eu sou foi treinado. Praticamente tudo que vocês são foi aprendido. Então isso é muito legal. A gente precisa jogar bem. E aí, a gente precisa muitas vezes também adaptar. Adaptar requer melhorar o que é bom e ter a capacidade de olhar para mim de uma forma sincera e descobrir o que é ruim para eu poder mudar. Aqui a Kaline falando que quer fazer uma consulta. Vai ser um prazer enorme, Kaline. Vou adorar te receber aqui na My Mentor. Então, o que a gente vai perceber? Você precisa evitar, por exemplo, lamentações, cobranças, você precisa evitar pressão dentro do relacionamento. E às vezes você é uma pessoa que gosta de desabafar. Tem muitas pessoas que acham importante. E talvez você quer alguém com quem você possa desabafar. Só que o que a gente percebe na prática é que quando você tem uma pessoa do seu lado e você começa a desabafar de uma forma muito frequente, essa pessoa ela começa a te ver como uma pessoa fraca. Ok, eu não sou fraca. Eu desabafo porque eu gosto. Beleza, você desabafa porque você gosta, você não é fraca, só que a mentalidade do outro vai te ver como fraca. Então essa outra pessoa, você querendo ou não, ela vai entender você como fraca se você desabafa demais, se você reclama muito da vida. Será que é uma estratégia legal para um relacionamento? Será que vale a pena eu fazer o que eu quero, eu viver como eu sou, sem mudar nada, só que às custas de não conseguir ter o amor das pessoas? Então eu preciso muitas vezes me adaptar. É muito gostoso, gente, a gente reclamar. Nossa, todo mundo adora reclamar. Você falar que o dia foi uma merda, que o dia foi cansativo, que as pessoas não te ajudam, é leve, porque você tira muitas vezes o peso de cima de você. Só que quando você faz isso com alguém, inevitavelmente essa pessoa vai te ver como uma pessoa fraca. Pensa vocês, se eu chegasse aqui numa live e eu falasse para vocês assim, gente, hoje meu dia foi super pesado, caramba, eu atendi 12 clientes, nossa, que canseira enorme ficar ouvindo problema o dia inteiro. O que vocês vão pensar? Nossa, que pessoa antipática, que pessoa chata, que pessoa que não gosta do trabalho. Então, nesses casos, eu estou passando uma ideia errada para vocês. Só que se eu chego para vocês e falo, gente, que dia cansativo e produtivo, atendi 12 clientes, foi incrível. Estou cansado, mas eu adorei poder mudar a vida dessas pessoas, eu aprendi muito com isso. O que vocês percebem? É uma pessoa focada, uma pessoa que gosta de trabalhar, uma pessoa animada. Vocês estão vendo? De qualquer forma, foram 12 clientes. De qualquer forma, foi um dia corrido e cansativo. Só que a visão que vocês vão ter acerca de mim é totalmente diferente. Então vale a pena fazer um esforço para eu me adaptar ao que as pessoas precisam, ao que a mente humana entende como sendo aceitável. A gente vive em sociedade, gente. A gente vive com pessoas. Se a gente não souber agradar as pessoas, nós nunca teremos aquilo que a gente quer. Se nós não soubermos infundir na mente do outro o que a gente quer que elas vejam de nós, elas vão ver aquilo que a gente mostra. E às vezes não é bom. Consegue entender até aqui? Tá tranquilo?
Por favor, digam aí se tá bom ou não. E já curte demais, enche esse negócio de curtida, clica bastante. A gente tá em 10 mil curtidas, mas dá para chegar em mais, porque ainda tem muita coisa para falar para vocês, tá, gente? E aqui vocês vão evoluir muito se vocês colocarem em prática. Vamos ver aqui a Cláudia. Faz todo sentido. Tudo que você fala demais entrega algo de você ao outro, que vai ver como ele quer. Exatamente, Cláudia. Você teve uma visão perfeita. É isso mesmo que eu queria passar para vocês. Obrigado pelo seu comentário. Aqui a Nathalie. O Nathalie. Por isso que o golpista do Tinder se deu bem. Carência. Poxa, esse aí eu não sei não, viu? Vamos ver aqui. Ótimo, vocês estão falando que está tranquilo, muito bom, que bom, está perfeito, obrigado pelo feedback de vocês. Então, gente, a gente vai notar que se relacionar com pessoas, sendo em forma de amizade, em forma de amor, em forma profissional, é a mesma coisa. Eu tenho que conquistar uma mente humana. Por exemplo, quem está aqui na live? Gente, sempre que eu faço live para vocês, todo dia, é impressionante. Antes de acabar a live, já tem mensagem chegando aqui em cima de agendamento de consulta. Por quê? Será que eu conseguiria um agendamento de consulta se eu fosse grosso, se eu não passasse conteúdo, se eu fosse uma pessoa que não está nem aí para vocês? Não, eu preciso mostrar alguma coisa, eu preciso conquistar a mente de vocês, eu preciso mostrar que eu consigo resolver o problema que vocês têm. Só assim alguém vai querer agendar uma consulta. Só assim uma cliente minha que está na consulta pula para uma mentoria, porque ela vê alguma coisa que chama atenção. E é assim que você conquista uma pessoa para te amar também. É só um sentimento diferente. Aqui a gente tem um sentimento profissional de troca de confiança. No amor, você também tem sentimento de confiança. É só uma natureza um tanto quanto mais profunda. Mas também exige que vocês sejam pessoas que conquistam, que atraem, que conseguem manter por perto. Vamos ver aqui. Ah, tá, o golpista do Tinder, Netflix, nunca vi esse, Ingrid. Vou até anotar aqui para eu ver, porque parece interessante, né? Mostrando verdades, você atrai. Depende, porque se forem verdades ruins, você afasta. Tem pessoas que o que elas são não é bom. Por exemplo, uma pessoa lá, às vezes, que é muito carente, se ela mostra a verdade sobre isso, ela afasta as pessoas. Então você precisa primeiro mudar aquilo que é. Tem um tempo certo para o ficar, virar namoro? Não. Na hora que vocês se sentirem confortáveis para isso, vai ser bom. Assiste o filme, Hugo. Vou assistir, Bia. Vou assistir, pode deixar. Então, o que a gente vai ver, gente? Quando você começa um relacionamento, para você conseguir ser uma pessoa que vence o jogo do amor, para você conseguir conquistar de verdade, você precisa, em primeiro lugar, entender isso que eu falei para vocês, porque é imprescindível. E você precisa deixar muito claro que tipo de relacionamento que você quer. A pessoa que está começando com você, ela precisa saber o que você quer para sua vida, qual o relacionamento que você está disposta a ter, porque senão isso vai dar muito errado. Tem pessoas que têm o hábito de falar assim, ó, a gente tem que ter amizade primeiro. Vamos deixar a amizade fluir para depois ver se tem alguma coisa. Eu preciso conquistar a confiança da pessoa antes de namorar. Ou outras pessoas falam assim, eu preciso ajudar essa pessoa, porque se eu ajudar, ela vai ficar grata, eu vou ajudar nesse problema que ela está tendo, ajuda ela a sair, por exemplo, da depressão e ela vai me amar. Só que, na verdade, a chance diminui quando você faz isso. A pessoa que ela vai ter você na vida dela como um amor, como uma namorada, ela precisa saber desde o início que é isso que você quer. Vou contar para vocês, gente, uma coisa legal que aconteceu aqui com a minha namorada. Que foi o seguinte, lá no começo do namoro, a gente estava conversando e ela me perguntou o que eu queria para minha vida, qual que era o meu objetivo, por que eu estava conversando com ela. E eu falei, olha, eu quero um relacionamento sério. Eu entendo totalmente se você não quiser, entendo totalmente se não for o que você busca, só que para mim só faz sentido sair com alguém se for para ter um relacionamento sério, eu não estou querendo curtir. Então, algumas pessoas acham que você falar de relacionamento sério no começo afasta o outro, porque passa a ideia de desespero. Só que se você mostra a dualidade, que por um lado você quer um relacionamento sério e você só quer sair se a pessoa também quiser, o que não significa que vocês vão namorar, significa que a pessoa também tem que querer um relacionamento sério para a vida dela. Mas, por outro lado, eu mostro que eu não tenho medo de perder. Ou seja, eu sei muito bem o que eu quero. Eu quero um relacionamento sério. E se você não quer, tá tudo bem. Eu não vou insistir, eu não vou implorar, não vou fazer nada, eu vou só me afastar de você. Então você passa convicção, você passa poder, você passa firmeza. E a pessoa ela já começa a entender que você é uma pessoa que fala o que sente de verdade. Que não fica fazendo brincadeiras com os sentimentos dos outros. Isso é muito legal. Às vezes a pessoa diz que quer relacionamento sério e é caô, sim. Só que a gente tem que se preparar para tudo. Então você tem que ser o melhor que você pode ser. Gente, eu tenho que melhorar a mim. Então você melhora você.
você se prepara, você vai ter responsabilidade emocional. Se o outro não tiver, você também tem que se preparar para isso. Você tem que se preparar para pessoas pequenas. Então, ao passo que eu me preparo para eu ser fiel, por exemplo, eu tenho que me preparar para tolerar a infidelidade. Porque quando alguém me trair, eu tenho que entender que é essa pessoa que agiu errado e eu não posso sofrer com isso. Eu tenho que tirar essa pessoa da minha vida, descartar, jogar fora como se fosse um livro que está na minha cozinha e está começando a feder. Eu pego e jogo fora. Mas não faz sentido eu ficar mal com isso, entende? Então, se alguém fala que me ama e alguém fala que quer um relacionamento e eu começo e daqui a pouco a pessoa some, gente, o problema é dela. Quem perdeu foi ela. Eu estou bem, eu estou feliz sozinho, eu estou tranquilo, eu estou buscando a minha evolução, eu estou crescendo, entende? Se a pessoa quiser um relacionamento, caramba, vai ser legal. Mas se não quiser, ela é livre para escolher o que ela quer fazer, entende? Traição é uma questão de caráter, às vezes, mas nem sempre. Vamos ver aqui mais um tópico, gente, que é muito importante. Ó. É, Agora, se você está num relacionamento e já está ruim, se esse relacionamento já não está legal, você precisa mudar, né? É muito fácil você começar um relacionamento agindo do jeito certo. Assim, muito fácil entre aspas. Tem gente que tem dificuldade, mas é mais fácil. Agora, quando você já está num relacionamento ruim, caramba, aí é difícil, porque a pessoa ela já aprendeu a te ver como inferior. Ela já aprendeu a te ver talvez como uma pessoa que não sabe o que quer, como uma pessoa que ameaça e não cumpre, como uma pessoa que é carente, insegura. Então, para você mudar isso tudo agora dá muito trabalho. Porque, em primeiro lugar, gente, a pessoa vai te testar. Alguém já passou por isso aqui, de tentar uma mudança dentro do relacionamento e ser testada e acabar ficando puta? Por exemplo, namorado, marido tá falando que você é muito ciumenta. Aí você tenta parar de ter ciúme. Aí ele faz alguma coisa que te gera ciúme. Aí você explode. Aí ele vai e vê que você não mudou. Já aconteceu com alguém? Deixa eu ver aqui. Ó, a Kaline está falando que já passou por isso. Interessante. Interessantíssimo. Vamos ver se tem mais alguém que já passou por isso aqui. Sim, Cristiana também. Ingrid não. Que bom. A Nataline também já passou. Que legal. Aí, é uma coisa mais comum do que a gente pensa. Então, gente, a mente humana, isso não é sacanagem, tá, gente? A mente humana, o ser humano, ele tem um sistema de proteção. Então, se eu tô com uma pessoa, vamos supor que eu tô com uma mulher, que é uma pessoa super insegura. Por ser super insegura, ela é muito ciumenta, mas muito ciumenta. E aí o que vai acontecer é que eu vou ficar com isso na cabeça. Ela é ciumenta, ela é insegura. Só que ela vai lá, ela assiste uma live minha e ela percebe que ela não pode ser assim. Aí ela já começa a mudar, ela começa a se trabalhar, ela começa a se dedicar para não ser insegura. E aí ela muda. Só que na minha cabeça, eu acho que ela é. Eu acho que isso é simplesmente passageiro. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou testar. Porque eu quero? Não. Porque o meu cérebro tem um sistema de proteção para me proteger de qualquer sofrimento que vai testar essa pessoa. Então essa pessoa, ela vai ser testada através de ciúme, de qualquer forma. Acontece muito, gente, do cara, por exemplo, o cara é muito ciumento. A mulher termina com ele por causa disso. Ele volta, aí ele fala que mudou. Aí eles começam a namorar de novo. Aí eles saem, ela olha para outro cara, ele dá uma explosão de ciúme e essa mulher termina de novo. Quando ela para pra pensar, ela vê que ela não queria ter olhado pro outro cara, que ela nem achava o cara bonito, que ela não queria sair com o cara nem nada disso. Só que o cérebro dela fez um teste para ver se o cara era de fato um cara novo, para ver se ele mudou. Então a gente vai ser testado. E aí a gente tem que se preparar para o teste, tá, gente? Sempre. Se a gente está num relacionamento, se a gente está sendo mal visto pelo parceiro e a gente quer mudar, prepara, porque o seu parceiro vai te testar. E você tem que passar no teste. Então, isso é fundamental, ter essa maturidade, de entender que a mentalidade humana, que não é uma criancice do outro, que a mente humana ela tem o ato de testar como um sistema de defesa. Então, assim fica um pouco mais fácil tolerar, para você conseguir a mudança que você busca. Vamos ver as mensagens aqui. A Musato. Tá aí uma coisa que eu não sou, insegura. Que bom, fico feliz. Existem pessoas que fingem estar com raiva, ameaçam se afastar para que o outro aceite o que ela quer. Existem, Cláudia. O que você vai perceber? Que quando você está num relacionamento onde você talvez não fez uma coisa errada, a pessoa quer te induzir. Por exemplo, vamos supor que eu estou indo para academia. Aí a Rafa cisma que não quer que eu vou para academia. Ir para academia é uma coisa errada? Não é. Então, se ela não quer que eu vou, ela está querendo me induzir, ela está querendo me manipular. Aí ela fala comigo que ela vai terminar se eu não parar de ir. O que eu vou falar para ela? Tudo bem, Rafa, entendo o seu caso. Se você quiser terminar, aceito. Mas eu não vou parar de ir. Porque é uma decisão dela. Ah, mas aí eu corro o risco de perder. Sim, mas eu vou perder o quê? Uma pessoa que está tentando manipular. Será que é tão ruim assim? Eu não acharia. Eu acharia bom. Então a gente tem que saber dosar essas coisas, né? O Costa, eu estou lhe indicando para outras pessoas. Obrigado, Giz. Agradeço demais o carinho de fazer isso, tá bom? E quando
de fato a pessoa faz coisa errada, você se afasta, Kalim. Se a pessoa realmente faz uma coisa errada, você tira ela da sua vida. Por exemplo, a pessoa, ela tá, sei lá, ela tá te traindo mesmo. Ela tá conversando com outros escondido. E isso tá gerando ciúme em você. Então não é que você é insegura. É uma pessoa que, por uma atitude abusiva, tá te gerando insegurança. O que eu faço? Eu tiro essa pessoa de mim. Se a minha insegurança tem base, por exemplo, na percepção que eu tenho de mim, vamos supor que eu me acho feio e por causa disso eu fico inseguro. Então eu tenho que me sentir bonito, eu tenho que mudar o meu cabelo, mudar alguma coisa, mudar minha barba, mudar a roupa que eu visto, para que eu me sinta bonito, para que eu tire a insegurança. Então eu tiro de mim o que me faz mal. Se o que me faz mal é o outro, eu tiro o outro, entendeu? É muito simples. A gente não pode ter o apego no sentido de que as coisas são permanentes, gente. Qualquer pessoa que está na minha vida, que começa a me fazer mal, ela vai sair na hora. Ela não vai ficar na minha vida. Assim como as pessoas que estão no meu perfil, que ficam enchendo o saco, não vai ficar no meu perfil. Porque qualquer coisa que pesa a minha vida, pesa a minha vida. Vocês entendem? Não vale a pena deixar. Tem que estar do meu lado quem quer estar do meu lado. Isso é fundamental. Aqui o Jefferson falando que gosta dos meus conselhos. Que bom, fico feliz. Legal ver um homem aqui na live. Vamos ver aqui. Se tem mais mensagens, que deu uma travadinha. Também quero saber sobre bloqueio emocional. Shirley, falarei para vocês com mais calma em uma live só para isso. Mas o bloqueio emocional, gente, é quando você tem um trauma acerca de alguma coisa e você se fecha. Por exemplo, vamos supor que você, Shirley, conhece um homem e você vai lá e faz uma festa surpresa para ele. E você se doa muito, você dá carinho para esse cara através disso. E na hora que chega, o cara fica putaço com você porque no dia ele só queria descansar. Você vai criar um bloqueio, provavelmente, por causa disso. Então, nos próximos namoros, mesmo que a pessoa seja incrível, você não vai conseguir fazer uma festa para ela. Entendeu? É basicamente isso. Só que funciona com sentimentos. Carinho, afeto, sexo, ternura. Qualquer coisa pode gerar um bloqueio. Tá bom? Por que é difícil se desapegar do que faz mal? Negra, porque a gente se vicia através dos hormônios, da liberação de hormônios, através do gozo no sofrimento que Freud tanto falava, através da saudade, através do hábito. Então, assim, tem muitos porquês que acabam fazendo com que você não consiga. O fato é, não importa os porquês. Os porquês a gente descobre simplesmente para compreender. Só que a pessoa que está agarrada em uma coisa que faz mal, não importa o porquê para ela, ela simplesmente precisa parar, independente do porquê. Vai gerar sofrimento, vai gerar dor. Então, simplesmente eu vou lá e tiro essa coisa da minha vida. Aceito o sofrimento que isso passa. Vamos ver aqui. Tipo, eu tô nessa situação, Michele falando. Tô conhecendo uma pessoa, mas quando está em live, ele faz coisas que não gosto. Michele, então comunique para ele que você não gosta. Se ele tiver uma capacidade de mudar e achar que vale a pena, ele vai mudar. Agora, se ele não mudar e você entender que não funciona para você assim, você termina, você se afasta, porque senão você vai sofrer. Tá bom? Agora, gente, outra coisa. Não há necessidade de você se expor abertamente ao outro. Tem muitas pessoas que pensam que você tem que mostrar-se exatamente como você é. Você tem que mostrar os seus defeitos, você tem que mostrar as suas fraquezas, e a verdade é que não. Gente, eu preciso mostrar para o outro o meu lado mal. Só que entenda que o meu lado mal é diferente dos meus defeitos. O meu lado mal é diferente do meu lado fraco. Então, o que é meu lado mal? Por exemplo, meu lado mal são as minhas perversões. São aquelas formas que eu lido com as coisas que estão enraizadas em mim. Por exemplo, tem pessoas que, quando são deixadas de lado, elas querem se vingar, elas querem descontar, elas querem fazer mal para o outro. Isso o seu parceiro tem que saber. Porque, na medida do relacionamento, ele vai conviver com isso. Ele vai conviver com uma mulher, por exemplo, que tem uma energia mais explosiva, uma mulher que fala mais alto. Esse é o seu lado mal. Agora, as suas fraquezas, os seus defeitos, sabe por que você não deve falar? Porque defeitos, eles não devem ser permanentes. Então, vamos supor que eu tenho o defeito de faltar com educação com a minha namorada quando eu estou com fome. Isso é um defeito. Isso não é meu lado mal, isso é só um defeito. Se eu percebi um defeito meu, eu preciso trabalhá-lo. Gente, se eu sei de um defeito meu e eu não trabalho, caramba, isso é errado demais. Eu estou sendo uma pessoa fraca. Então, por exemplo, hoje, se vocês me perguntarem assim, Hugo, fala um defeito seu. Gente, eu não sei de falar. Sabe por que não? Porque todo defeito meu, eu anoto. E quando eu anoto, eu começo a trabalhar. Ou seja, um defeito meu, que é perder a paciência,
Se eu começo a trabalhar, ele deixa de ser um defeito e ele começa a ser algo sendo processado. Ele começa a ser ali uma coisa que já não é um defeito, mas é uma qualidade em construção. É uma coisa que está sendo trabalhada, então não é uma coisa estática. É por isso que a gente precisa olhar para dentro da gente, perceber os nossos defeitos, mudar os nossos erros e não falar isso para a pessoa que está com a gente, para que a pessoa aceite uma coisa estragada. É a mesma coisa, imagina só, que legal. Você compra um celular da Apple, você compra um iPhone, aí o iPhone vem com defeito. Aí a Apple manda uma cartinha para você, escrita assim, olha, estamos muito felizes que você tenha comprado o nosso iPhone, só que a câmera ela está trincada. Eu espero que todos os outros componentes e todas as outras funções façam valer a pena a experiência com o iPhone e compensem a nossa câmera trincada. O que vocês vão falar? Pra merda, vocês vão trocar o celular. Agora, por que quando é com uma pessoa a gente tem que aceitar? Por que quando é comigo eu quero que o outro aceite um defeito? Não faz sentido. As pessoas elas querem coisas novas. Então, gente, se eu tenho defeitos, eu tenho que trabalhar. Ou então, eu tenho que parar com a ideia de querer ser aceito, porque está errado. Se eu tenho o defeito de ser ciumento, é por causa da minha insegurança. Isso não é culpa da pessoa que está comigo. Eu preciso fazer isso melhorar. E se caso melhorar, e a pessoa me provocar, então já não causa ciúme, gera percepção de falta de respeito. O que eu faço? Tiro a pessoa da minha vida. Ponto. É muito simples. Desse jeito, gente, nós nos tornamos bons jogadores. Desse jeito, você se torna uma pessoa que é uma boa jogadora no campo amoroso, tá bom? Francineide, o que faço para segurar um homem no primeiro encontro? Algeme ele, que aí você segura. Gente, as coisas não são tão simples assim. Você não conquista uma pessoa no primeiro encontro. Você não faz uma pessoa ficar louca por você no primeiro encontro ao ponto de querer casar e ter filhos. Mas você consegue gerar uma boa impressão. Então, no primeiro encontro, o seu foco tem que ser conhecer a pessoa para ver se ela se adequa aos seus parâmetros. Então, você vai no primeiro encontro a critério de teste, não para querer ficar na vida do cara, mas para ver se ele merece estar na sua. Entendeu? É diferente. Então, quando eu saio, por exemplo, com a Rafa, gente, quando eu saí com ela a primeira vez, eu não estava tentando fazer ela me querer. Eu estava tentando observar se elas têm as coisas que eu acho importantes para a minha vida. E tentando observar se eu tenho aquilo que ela acha importante para a vida dela. Para ver se tem uma mínima capacidade de combinar. Depois disso, aí o meu objetivo também não vai ser segurar a Rafa. O meu objetivo vai ser conseguir fazer com que ela queira um segundo encontro. Somente isso. Até porque ninguém segura ninguém. As coisas são diárias. Então, se hoje eu tenho a Rafa, é porque hoje eu fiz por merecer. Só que eu não estou segurando ela. Amanhã pode ser que eu não consiga e ela perca o interesse, e ela não sinta mais amor, e ela queira terminar. Entende? Então não tem nada que vai segurar uma pessoa. Mas você consegue mostrar dia após dia que essa pessoa vai ter benefícios se ela estiver na sua vida e se você estiver na vida dela. Por isso que é interessante. E por isso que é difícil. Porque as pessoas acham muitas vezes, gente, que é uma coisa que eu falei no começo da live, que o amor ele é uma coisa final. Não é. O amor ele é conquistado diariamente. O amor ele precisa ser merecido diariamente. Eu preciso gerar amor no outro todo santo dia. Fazer a manutenção do amor. Porque se, por exemplo, vamos supor que eu começo a dar carinho para uma pessoa. Afeto, segurança, todas essas coisas. E aí ela começa a me amar. E aí eu dou mais carinho, mais segurança, mais afeto, mais carinho, mais segurança, mais afeto, isso vai subindo. Até que chega o ponto que fraternaliza. Então agora não existe mais desejo sexual, existe fraternalização. Essa pessoa me vê como um familiar, de tanto que ela me ama sem desejo sexual. E eu não tenho mais um relacionamento. E se eu paro, isso vira ali talvez simplesmente, sei lá, uma gratidão. Então, nesses casos, eu perco o relacionamento. Eu preciso dar a manutenção para ficar uma coisa equilibrada o tempo todo. E é difícil, é muito difícil. Hoje em dia, tem gente que fala assim, hoje em dia é difícil se relacionar. Não é, gente. Sempre foi. Antigamente, Hugo, era mais fácil. As pessoas ficavam casadas a vida toda. Antigamente, as pessoas ficavam casadas a vida toda. Mas a pergunta é, elas se amavam a vida toda? Amor genuíno? Ou será que era uma dependência? Porque, por exemplo, antigamente a mulher não trabalhava. Então ela ficava com o homem porque ela precisava de renda. A mulher não separava porque a sociedade falava mal. O homem ficava com a mulher porque ele precisava de alguém para cuidar dele. Então as pessoas ficavam juntas também porque elas juraram diante de Deus que ficariam. Então vem a moralidade religiosa, vem aqueles medos de cometer um pecado. E aí as pessoas ficam juntas. Só que, gente, grande parte das pessoas antigamente, elas não se amavam a vida toda. O amor é difícil. Elas tinham comodismo, elas tinham dependências, elas tinham carências, inseguranças, não conseguiam se ver sozinhas e por isso continuavam.
Mas amor sempre foi difícil e sempre vai ser difícil, porque amor é sentimento complexo. Não é qualquer um que pode ser amado. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa que é muito interessante, que eu custei conseguir compreender, mas que é importante, que é o seguinte: o amor é para todo mundo, mas de forma alguma ele é para qualquer um. São só para pessoas de alto valor, para pessoas que sabem se relacionar, para pessoas que se amam, para pessoas que já trabalharam suas fraquezas. Todo o resto vai ter paixão, vai ter dependência, vai ter carência, vai ter alguém ali que preenche um espaço vazio. Mas amor, caramba, é muito difícil mesmo. Eu atendo pessoas todo santo dia, gente. Eu atendo mulheres e homens todo dia. E é raro eu ver um amor de verdade. Tá? Muito. Antigamente era a época da Amélia, ou seja, a mulher era mandada pelo homem e julgada pela sociedade. Demais. Mulheres não tinham direitos, e isso fez muito parte do desenvolvimento do que é o amor hoje. Então, nossa, eu posso fazer uma live para vocês sobre isso, vocês vão ficar impressionados, gente. É muito legal mesmo essa evolução do amor e essa libertação da mulher. Isso influenciou em muitas coisas. Algumas coisas positivas, outras coisas negativas, tá? Mas influenciou demais. Gente, ó, deixa eu ver outra coisa aqui. Você aceita mais um amor na sua vida só se for de um filho. De outra mulher, não. A Rafa, para mim, ela é suficientíssima, ela já preenche todos os espaços. Mulher incrível. Bom, gente, então, para hoje é isso. A Cleane está falando que está anotando tudo. Que incrível, Cleane. Parabéns por essa dedicação sua. Obrigado pelas curtidas, comentários, compartilhamentos. Vocês foram incríveis, gente. Adorei. Na quinta-feira tem outra live, tá? Então anotem aí, quinta-feira, 19 horas, horário de Brasília, que a gente vai vir aqui de novo conversar, tá bom? E quem quiser agendar consulta, acabou a live, corre aqui no link no meu perfil, vai em Agende uma Consulta comigo, ou lá no direct do meu Instagram e clica. E clica não, já clicou no direct, né? Manda uma mensagem. Obrigado pelo carinho, minhas queridas. Beijo. Tchau.